Hoje nós temos um webinar com o tema Pet Compliance Descomplicado. Como seria isso? Pense em situações diversas, né? Outro dia, conversando com um cliente, ele me falou, Paulo, eu tenho aqui uma situação em que eu tenho um grupo que é do escritório, eles têm estações que eles utilizam segunda a sexta, no horário comercial. Eu tenho aqui outras estações que estão na minha unidade fabril, nas minhas fábricas. Como é que eu faço isso? Porque eu não posso atualizar os patches e fazer todo o processo aí de atualizações, correndo o risco de impactar aí a produtividade e tudo mais. Então, é possível a gente definir regras diferentes para atualizar esses equipamentos, essas estações, né? É possível a gente estar compliance aí com o que existe das melhores práticas na área de segurança, considerando esses cenários distintos? Sim, é possível. Bom, o nosso tema de hoje é sobre a parte de patching, que é um dos desafios que a TI tem em manter o ambiente atualizado, por várias razões, né? A primeira delas é para não ficar tendo surpresas com vulnerabilidades ali que possam aparecer, né? Por falta de updates, por exemplo, e algumas vezes também para corrigir defeitos de sistemas, ou sistêmicos, vamos colocar assim, e garantir um bom funcionamento dos seus dispositivos. Então, é uma parte importante, é uma parte que ela é um assunto que é recorrente dentro da TI, e muita gente tem, às vezes, dificuldade, não tem a ferramenta certa para te ajudar nesse aspecto, né? Ajudar a manter isso funcionando de forma satisfatória. Então, a nossa ideia é, nesse webinar de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre como é a nossa forma de fazer, como é que a gente utiliza a ferramenta para fazer isso e como o seu dia a dia pode ficar muito mais fácil. Então, principalmente para você que é administrador de TI, que trabalha na parte de TI, principalmente com essa parte dos endpoints, por exemplo, e tem essa dificuldade. Como sempre, eu preparei aqui para a gente uma pequena agenda, né? Não vou tomar muito tempo de vocês, então nossos webinars costumam ser bem sucintos, né? Para a gente não tomar muito tempo de vocês, porque o tempo de vocês é muito importante. Eu fiz aqui uma agenda pequenininha para a gente, a gente vai dar uma olhadinha na plataforma, ou seja, eu vou mostrar o que a gente usa para fazer patching, como é que isso funciona, de forma bem simplista, até porque tem outros vídeos aí que explicam um pouquinho melhor como é que isso funciona. A gente vai falar da parte de patch, claro, né? Então, como é que funciona essa parte de patch, como é que eu faço esse trabalho de forma proativa, né? E até, vamos dizer, aliviando o peso da TI de ter que carregar esse, vamos dizer, esse peso ou essa âncora junto dela, automatizando algumas tarefas. Então, a gente consegue automatizar as tarefas para fazer isso de forma muito mais eficiente, né? Você não precisa ficar criando toda hora ou ter que ficar refazendo o trabalho, por exemplo, que muitas vezes acontece com algumas ferramentas. Tomando controle do processo. Então, a gente vai explicar como é que funciona toda a parte ali de você controlar o patch para cada device ou para cada tipo de device que você tenha e para cada tipo de patch, porque isso também é importante. E, por último, ali os relatórios de compliance para você poder ter a comprovação, né, tanto da eficácia da ferramenta como de que os seus sistemas estão atualizados e estão preparados aí para o próximo passo. Legal. Bom, vou colocar aqui para exibir para vocês. Perfeito. Bom, esse aqui é o nosso cloud que a gente utiliza para demonstrações com alguns clientes ali, para ensaios também, né? Então, tem algumas máquinas aqui que a gente colocou, que a gente utiliza com frequência, e a ideia é mostrar como é que o sistema funciona. Então, para quem não conhece, ele é o SigSense. O SigSense é uma plataforma onde ele tem tanto a parte de patch management quanto a parte de segurança. Ele trabalha em duas frentes, até porque, vamos lá, né? Patch está relacionado com segurança, né? Os remendos, em português seria remenda, mas umas correções, vamos colocar assim, para os sistemas, muitas vezes ela se dá, vamos dizer, corrigir ali algum bug ou algum defeito que o software possa ter. E esse defeito, se não for corrigido ao longo do tempo, ele pode gerar outros problemas para o time de TI. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco dessa plataforma para vocês e mostrar como é que a gente faz essa parte do nosso patching, tá? Legal, como é que funciona? Bom, aqui eu tenho uma dashboard bonitinha que me mostra, vamos dizer, o básico ali do meu parque, mas isso não importa para a gente hoje, a gente vai direto para a parte do patching. A parte mais importante eu preciso ter os meus devices aqui dentro da solução. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer o deploy de um MSI, vamos colocar assim, ou você pode fazer o auto-discover pela própria ferramenta. Ela hoje suporta tanto o Microsoft, quanto o Windows, quanto o Linux, tá? Linux, no caso, só para servidores em Linux.
E os outros ali a gente suporta as estações de trabalho Mac ou as estações de trabalho Windows ou servidores Windows. Então, não vou comentar um pouco da parte de implantação, porque não vem ao caso, né? Vamos focar na parte de patching. O que eu tenho para patching? Como é que essa ferramenta vai me ajudar a ter o controle total? Uma das dificuldades que a gente tem como administrador de TI eu preciso aplicar o patch. Aí já começa que eu vou usar uma ferramenta X. Essa ferramenta, ela tem as suas próprias limitações. E ela não me permite fazer um patch de uma forma mais fluida, ou da forma que se conecta com o meu workflow, se conecta com o meu organograma, ou se conecta com o meu jeito de fazer a administração, o meu jeito de fazer essa atualização. Então, muitas vezes, sou obrigado a usar o que a ferramenta tem de padrão e sou obrigado a usar isso da forma como a ferramenta impõe para a gente. Então, eu não tenho muitas opções disso. A ideia que eu vou te dar o controle total sobre a parte de patching e vou te dar o controle para você executar isso e colocar isso dentro do seu workflow da forma que melhor se encaixe e se adeque a você. Legal, como é que funciona? Então, eu tenho aqui os meus dispositivos, eu tenho um servidorzinho Linux, eu tenho aqui um MacBook, eu tenho alguns servidores Windows, algumas estações de trabalho Windows, e a primeira coisa que eu consigo ver aqui tá vendo que eles estão todos verdinhos, né? Tem alguns aqui que tá com um amarelinho, a maioria tá verdinha e tem 2 que estão em azul, e esse é o status do meu dispositivo. Tudo que tá verdinho, que tá em azul escuro, é porque está online agora nesse momento. Ou seja, as máquinas estão ligadas, estão conectadas com a minha plataforma em cloud. Legal. Essa daqui está desligada, né? Então ela fica com esse sinalzinho aqui clarinho amarelo, dizendo que está desligada. O mais importante para a gente nesse ponto é essa bolinha, esse gráfico que eu tenho aqui do lado do nome da estação. Isso me diz qual é o nível de patching desse device. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele já mostra para mim. E essa máquina chamada Audit 01, eu não tenho nada para ser feito nela, eu não tenho nenhum tipo de vulnerabilidade nela. Ok? Ela está totalmente atualizada. Já se eu descer um pouquinho, ó, eu tenho uma máquina que é SQL, que é uma máquina recente, onde eu não escaneei nada, e ele fala que eu tenho possivelmente 119 patches ali críticos, 281 com high, 52 medium, 2 com low e 842 sem risco. Nossa, que interessante. Então, na própria tela de apresentação, onde eu vejo os meus dispositivos, eu já consigo identificar as máquinas que estão correndo risco porque não tem uma atualização crítica para ser feita, por exemplo. Como é que ele sabe qual é a atualização crítica, qual não é? Como é que ele classifica isso? Isso é uma atualização do sistema operacional? É uma atualização de um software, como, por exemplo, o Adobe Reader ou o WinRAR ou outros softwares ali de terceiros que eu posso ter, né, fora a Microsoft, dentro do meu sistema? Do que são essas atualizações? Bom, para fazer essa parte, a gente precisa vir aqui em Patch Manager ou Vulnerabilities, como no meu caso, porque eu tenho as 2 versões da ferramenta, e eu vou clicar aqui em Patch. Quando eu clico em Patch, ele já mostra para mim que eu tenho 17 devices, o Windows, né, que está filtrado aqui por Windows, e eu tenho 1.305 patches por device. Então, olha só que legal. Eu já tenho uma visão da quantidade, mais ou menos, de patch que eu tenho para o meu parque, e já tenho uma visão de todos os patches que eu preciso aplicar. Nessa visão, eu já consigo identificar aqueles que foram instalados, aqueles que são necessários fazer a instalação, os que não são necessários porque você já fez via System Center, o usuário já clicou no Windows Update, ou né, não importa como, você já fez esse update, ou ele não se aplica para aquele determinado software, para aquela determinada estação. E o Not Checked é o que eu preciso checar. Então, essa atualização do Chrome, por exemplo, que é bem recente, eu tenho 17 dispositivos e ela precisa ser checada em 17 dispositivos. Olha que visão bacana. Então, eu já sei que eu vou precisar atualizar esse Chrome ou verificar se ele é necessário para 17 dispositivos. Eu tenho aqui um Severity, que é o CVSS, que é o Common Vulnerability System, ou seja, um sistema internacional que mede aí o risco dessas vulnerabilidades. Ele está falando que é alto. E eu tenho um Severity aqui, que é o próprio fabricante, ou às vezes a coluna Microsoft, vamos colocar assim, né? A classificação Microsoft de risco para essa atualização, que não tem risco, né? Então, olha só que legal, já tem 2 sistemas e cada um me dá uma informação diferente. E claro, eu vou levar sempre em consideração o CVSS, na maioria dos casos, porque ele é o que é utilizado internacionalmente e para vários compliances também, na hora de você falar de risco para os teus aplicativos. Então, olha só que bacana. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em Required, e pedir para ele me mostrar todos os patches que são necessários para fazer a instalação agora. Ou seja, ele já detectou, ele sabe que esse patch precisa ser feito. Então, ele está falando o seguinte, ó, esse Foxit Reader, que é um leitor de PDF, vamos colocar assim, ele tem duas estações onde ele foi instalado, tem 4 estações que precisam dessa atualização, 8 ele não precisa ou não se aplica, e tem 3 aqui que ele ainda não sabe.
e é um risco 8,8. Vamos considerar que 8,8 é um risco alto. Então, eu já consigo ter essa visão, por exemplo, eu não preciso ser um especialista de patch, eu não preciso entender das vulnerabilidades todas. Eu posso estar sem bagagem, vamos colocar assim, cheguei agora na área de patching, ou posso passar isso para o estagiário, por exemplo, ou para o time de campo, que não necessariamente vai ter todas as informações técnicas, mas consegue entender isso e consegue ver ou quanto de risco ele tem, por falta de aplicar ou não esses caras, e eu consigo acompanhar dessa forma. Eu posso simplesmente clicar aqui com o botão direito no Foxit e mandar ele instalar. Posso criar aqui um patch scan and deploy, ou seja, ele vai escanear esse patch em todas as máquinas da minha rede. Se for detectada a necessidade, ele já vai fazer o deploy para a gente, ok? Bem legal. Eu posso também segurar o Shift, por exemplo, e selecionar vários, o Shift ou Ctrl, né? E fazer seleção simultânea aqui para vários itens, se eu quiser. Então, eu posso fazer o seguinte, olha só que legal, olha que diferente do que você está acostumado a fazer. Eu posso vir aqui no que não foi checado ainda e falar para ele, olha, me mostra só os que são mais necessários de checagem agora para o meu parque. Então, ele fala aqui que eu tenho essa listinha, ó, que vão desde softwares Microsoft até de terceiros. Então, a plataforma ela atualiza tanto o sistema operacional quanto o Google, o Adobe, o Firefox, entre outros softwares que você pode ter aí dentro da tua rede. Eu posso clicar aqui com o botão do Shift, por exemplo, segurando o Shift, posso clicar com o botão direito e criar uma tarefa de patch scan. Já que eu não sei se essas 17 máquinas precisam dessa atualização ou não, agora eu estou criando uma tarefa para executar esta verificação. Então, o primeiro passo que você precisa fazer, ou entender, ou saber é quais patches você precisa. Se a sua solução de patching, ou se dentro do seu escopo de patching, você não sabe quais são as atualizações que você precisa aplicar para o teu parque, você fica meio perdido. Porque por onde você vai começar, se eu não sei nem o que eu tenho para fazer? Acaba ficando um pouco difícil. Então, a ideia aqui eu já sei que eu tenho esses caras para checar, e eu já posso checar eles agora, não preciso esperar. Então, eu posso dizer para ele, olha, eu vou fazer para todos os meus dispositivos, ou seja, para todos os meus dispositivos lá dos meus devices. Vou clicar aqui no Next. Ele já vai trazer para a gente o que a gente selecionou. Então, a gente selecionou esses patches aqui, que são os patches de terceiro aí que a gente precisa verificar se eu preciso instalar ou não. Eu posso colocar todos, eu posso criar carries, então um pouquinho mais para frente eu vou mostrar como é que isso funciona. Vou clicar aqui no Next, estou no passo 3, né? São 4 passos para fazer o patching. No passo 3, ele pergunta quando eu quero fazer. Então, eu posso colocar aqui uma data, eu posso agendar essa tarefa para amanhã, para depois de amanhã, ou nas minhas janelas de manutenção, como a gente gosta de fazer para não atrapalhar o usuário final. Definido tudo isso, eu vou clicar aqui em Next, ele vai me dar um resumo dessa tarefa, me dizendo aqui o que eu estou fazendo, e se eu estiver totalmente de acordo, eu clico no Finish. Pronto. Olha só, 4 cliques, 5, vai, vamos colocar 5. Você clicou ali com o botão direito para iniciar a tarefa. Com 5 cliques você já consegue checar os patches no teu parque. Tudo bem que a gente pegou aqui uma seleção, né? Só aqueles mais necessários, mas eu poderia fazer isso com uma lista inteira se eu quisesse. Legal. Como é que vai funcionar então para solução saber o que eu preciso ou não executar dentro do meu parque? A primeira coisa que eu posso fazer, depois que eu coloquei os meus devices para funcionar, é vir aqui em Tasks e acompanhar as tarefas em tempo real ou criar novas tarefas para o meu ambiente. Como, por exemplo, se eu quero saber se as máquinas precisam de atualização ou não, eu venho no Patch Scan. Olha só que simples. Se eu clicar aqui no Patch Scan, ó, ele vai mostrar para a gente o que eu já estou fazendo, né? E se eu clicar aqui no Create, ele vai criar uma nova tarefa. Ó, 4 passos para você fazer um scan completo de patch, tanto do sistema operacional quanto do software de terceiro para todos os seus dispositivos, Linux, Mac e Windows, num lugar só. Só que o mais legal da plataforma não é só isso, não é ela poder ter essa visão diferenciada do que a gente está acostumado a ter no mercado, ou tratar isso de uma forma um pouco mais direta, vamos colocar assim, e prática. Ela também consegue mostrar para a gente o que está acontecendo em tempo real. Então, eu mandei para todas as minhas máquinas. Será que todas elas estão executando? Uma das dificuldades que os nossos clientes têm quando eles migram para o SixSense, né, eles já estão acostumados a usar uma ferramenta X, não dizendo que a ferramenta seja ruim, tá? A ideia não é essa. Mas é só comparando. Ele fala assim, olha, Alexandre, eu coloco lá os patches para instalar e não sei, cara. Não sei se instalou, se está instalando, se foi instalado. Eu só vou descobrir quando der um erro na tarefa e aí eu vou ter que rodar de novo, né? Então, olha o retrabalho que isso acaba gerando. Aqui no meu caso, ó, eu já tenho uma máquina que deu sucesso. Então, tinha um patch para ser escaneado para Mac e ele escaneou. Ou, né, o Mac tinha um software daqueles ali que a gente mostrou, seja o Adobe, seja lá o Chrome, por exemplo. E ele fala, ó, já chequei,
o cara eu não instalei nada, né? Então no Autofix não foi instalado nada, porque eu não marquei nada para ser instalado automaticamente. Então ele só checou se o Mac precisa ou não. Agora ele está checando na máquina NTB-6, que inclusive é a minha máquina, essa máquina aqui que a gente está usando agora, ele já está fazendo inventário. Então eu consigo acompanhar em tempo real se as máquinas estão respondendo ou não para minha tarefa, o que é incrível. Por quê? Isso dá uma liberdade para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível e já entender quais são as máquinas problemáticas que você vai ter que tratar depois. No meu caso teve 2, agora tem 3, tem uma outra aqui que responde como não conectado, por exemplo, em que eu vou ter que tratar essas máquinas depois. Se eu clicar aqui no resumo da minha tarefa, ele já fala, ó, teve 3 máquinas em que falhou a instalação do patch. Eu posso clicar nesse botão, ok? E ele tem um botão aqui para reschedule. Olha que fantástico. Ou seja, eu já estou fazendo aqui a minha verificação de patch para o meu parque e já consigo reschedular as máquinas que estão falhando para que eu possa tentar numa outra hora, por exemplo. Pode ser que estejam desligadas, pode ser que o usuário desligou a máquina e já foi embora, por exemplo, ou nem foi ligada hoje. Então, ele já fala aqui e eu já consigo trabalhar com as máquinas que falharam. Beleza, deixa ele verificando lá, já verificou 25 patches. Isso aqui também é uma outra coisa legal, né? Na janelinha de resumo da tarefa, ele fala que já completou 2 devices, que faltam 12 ainda, e que tem 3 aqui que ele falhou, e ele já escaneou 33 patches em 3 minutos e 45. Legal, né? Bem legal. Então, a primeira coisa que a gente faz é, coloquei o dispositivo para funcionar com a plataforma, eu vou fazer o patch scan, que é para verificar quais patches eu preciso. Verifiquei quais patches eu preciso, aí você vai usar a inteligência. Qual é a inteligência? Eu vou vir aqui na minha parte de patching e vou olhar quais patches eu preciso ou não para o meu parque e vou criar uma tarefa de execução. Então, do mesmo jeito que a gente fez ali no começo, que eu selecionei só aquelas que ainda não foram verificadas para fazer um patch scan, eu posso agora vir aqui, pegar as mais necessárias para a minha rede, ou seja, aquelas que eu preciso mais, e posso criar uma tarefa para executar essa instalação, ok? Então ele fala que, por exemplo, Foxit Reader eu preciso em 4, e esse cabezinho da Microsoft, que até remove um software malicioso, eu preciso em 2. Então eu posso pegar essas 2, clicar com o botão direito e criar uma nova tarefa agora para fazer a instalação desse patch no meu ambiente. Simples, fácil e rápido. Como é que eu faço para saber se o software XPTO que está lá nas máquinas tem suporte ou não na ferramenta? Então, como é que eu faço para ver todos os patches agora que existem dentro do meu ambiente? Eu vim aqui em Advanced, na minha parte do Patch Management, e eu consigo ver aqui todos os fabricantes. Ó. Se eu colocar em Vendors, ele mostra todos os fabricantes. Então, o que eu tenho da Adobe? Da Adobe eu tenho esses caras aqui. Ó. Deixa ele carregar aí pra gente. Eu tenho Adobe Reader, eu tenho o Acrobat, eu tenho Flash Player, por exemplo. O que você tem da Dropbox? Ó? Se eu clicar aqui em Dropbox, eu tenho o próprio Dropbox para instalar. Eita, trava-língua. Então, eu consigo checar essas informações, eu consigo ver quais fabricantes eu tenho, e, inclusive, eu posso criar meus próprios patches. Olha só que legal. Então, às vezes, tem um software de RP ou um software que é desenvolvido internamente e você precisa rodar um instalador para atualizar ele para uma versão mais recente, por exemplo, para todas as máquinas, ou para corrigir algum tipo de defeito. Você pode criar o teu próprio patch aqui, e aí você clica aqui nesse botãozinho para criar, por exemplo, eu coloco aqui um novo patch, e aí eu vou escolher o meu instalador, vou colocar as informações ali de como ele deve executar. Inclusive, olha só que legal, é uma das únicas ferramentas em que você tem um controle total do patch. Por que eu digo isso? Eu vou vir aqui no patch da Adobe e vou falar o seguinte, esse patch da Adobe aqui, ele instala um Adobe Reader 11, só que ele não remove os anteriores. E eu quero que ele faça essa remoção. Então, por padrão, ele não remove. Se tem o 10, vai ficar com 11, com 12 e assim sucessivamente. Isso pode acontecer, tá? Geralmente eles removem. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, nas informações do meu patch, eu consigo ver já um resumo de onde ele é necessário ou não. Inclusive, falando que tem 2 aqui que eu posso fazer o patch now, ou seja, posso instalar agora. Olha só que legal. Ele já tem aqui a listinha para mim por devices, né? Já fala aqui qual que é a severidade. Ele fala que é um third party update, ou seja, um software de terceiro. E se eu clicar em componentes, olha só, ele mostra o componente que vai ser executado lá na máquina. Então, para Windows 7, por exemplo, eu tenho esse cara aqui. Eu tenho 2 aplicativos, na verdade, que podem ser utilizados. E tem até a extensão deles aqui, que é uma extensão MSP. E o tamanho da mídia, olha, 46 megas para um, 38 megas para outra. Se eu clicar no componente, olha só que legal. Eu tenho a parte de patching avançada, ou seja, quais filtros esse cara roda para detectar se eu preciso instalar isso ou não no meu sistema. Então, você tem acesso a tudo, cara. Isso aqui seria a parte de desenvolvimento do próprio patch. E você pode mudar esse código para te atender melhor.
que ferramenta você tem que te dá essa liberdade de criação e essa liberdade de execução para o teu ambiente. Legal. Então, a gente consegue fazer aqui praticamente tudo que eu quiser com o meu pet. Consigo, inclusive, né, ó, ele tem um campinho aqui para CVE. Então, se não tiver o CVE, se o fabricante não colocou, você pode colocar para dizer qual é o tipo de risco que esse cara representa, qual é a ameaça que ele representa. Se você quiser personalizar, você pode fazer isso. E aí eu tenho aqui a atividade, que seria, né, as tarefas onde esse pet participou, e tem aqui o conteúdo, que é saber quando ele foi introduzido. Então, o primeiro pet para ele foi colocado em 2018, e aí ele vem sofrendo alterações de conteúdo, né? Ou seja, sai um patch mais recente, a gente tira o antigo, coloca o mais novo, e assim sucessivamente, quando o fabricante recomenda a gente fazer isso. Então, aqui você não precisa se preocupar em ficar procurando os patches. Eles já vão estar todos na sua biblioteca. Ah, Alexandre, isso é mágica? Não é mágica, é tecnologia. É a própria tecnologia do Sixense que permite fazer isso. A gente tem uma equipe de conteúdo dedicada a ficar criando os patches, indo atrás dos fabricantes para saber se eles têm novas releases desses patches e vão disponibilizando isso dentro do cloud para vocês. Aí tem uma pergunta recorrente, né, dos nossos clientes, e eu já vou até responder aqui para vocês, que é, nossa, legal, mas, cara, eu tenho 1000 estações. Imagina fazer 49 megas, 100 megas, ou às vezes, sei lá, 1 giga para todas as minhas máquinas. Você vai acabar com a minha rede, vai destruir tudo. Bom, sim, se eu fizesse download em todas elas, mas aí vem o truque. Eu não vou reinventar a roda, eu vou usar aquilo que a roda tem de melhor. A gente faz toda a parte de patch management e software deploy utilizando torrent. Então, cada agente dentro do teu parque, ele vira um ponto de torrent, um nó de torrent. Então, eu vou fazer o download de 50 megas, não em uma estação, mas em 10. Cada um vai baixar 5 megas só. Isso faz com que a tarefa fique muito mais rápida, a gente consiga ter uma execução rápida do patch, tanto para instalação quanto para verificação da sua necessidade, e isso torna a ferramenta muito mais eficiente. Como eu posso schedular as tarefas, ou seja, eu posso colocar para fazer o patch toda sexta, toda quinta, toda quarta, a única coisa que eu vou fazer agora é entrar no meu console e verificar os relatórios, ver se quais máquinas estão problemáticas, né, estão demorando para responder, ou tem muito patch para fazer, eu posso criar uma tarefa só para ela, por exemplo, mas eu tenho controle total. Então, ó, vamos elencar os controles que você tem. Você tem controle do tipo de patch que você quer fazer. Você tem controle para a quantidade e para quais estações você quer fazer. Você pode fazer de acordo com o fabricante. Então, posso fazer todos da Adobe de uma vez só, por exemplo, e depois fazer todos do Chrome, depois da Cisco e assim sucessivamente. Eu posso fazer por criticidade do patch, ou seja, um patch com risco maior ou com risco menor, eu posso criar tarefas e pegar esse risco para mim. Então, olha só, você pode fazer o patch da forma que você achar melhor, de acordo com a sua necessidade, encaixando isso dentro do seu workflow de trabalho, dentro do que você já está fazendo, e ter um controle melhor sobre o que está sendo executado, porque as tarefas respondem para você em tempo real. O que falhar, você já vai ver e já pode corrigir. Legal, mas é só isso que a ferramenta tem? Não, eu posso criar grupos de patch, então eu posso pegar aqui, por exemplo, o Icon Base. O que eu tenho no Icon Base? No Icon Base eu peguei os softwares, ou seja, os patches, vamos colocar assim, que toda máquina tem, que é Adobe e Java. Ok? Você pode pegar no seu caso o Chrome, o Firefox, mas por que Icon Base? Porque toda máquina vai ter essa atualização para fazer, porque é um software que vai, por padrão, instalado na imagem de todas as máquinas da Icon. Aí, eu posso fazer aqui um grupo de patch, como pegar os patches Microsoft, pegar os patches só com risco 5 até o risco 10 e fazer do 5 ao 10 de uma vez, depois fazer do 1 ao 5, por exemplo. Então, olha só, o critério é totalmente seu, é a liberdade que você tem para aplicar patches de forma eficiente dentro da sua infraestrutura. Se isso tudo não for suficiente, você ainda pode usar o patch carry. O que é o patch carry? É você selecionar patches de acordo com uma característica, como por exemplo, eu peguei todos os patches do ano de 2019, ok? Eu tenho 1.348 patches do ano de 2019 para aplicar dentro do meu parque, ok? Então, eu posso pegar a qualidade do patch. Como é que eu faço isso? Ó, eu vou clicar aqui em Carries e vou clicar em Nova Carry. Aí ele vai trazer aqui uma janelinha para mim. E eu posso pegar, por exemplo, ó, risco maior que 5, por exemplo. Ok? Maior tá igual, tá certo? Acho que tá, né? Eu sempre confundo direita, esquerda e maior e menor. Aí eu venho aqui na parte do patching, por exemplo, e pego, ó, CVSS. E vou dizer para ele o seguinte, ó, o meu CVSS tem que ser maior ou igual, vamos selecionar aqui, a 5, ok? Então, maior ou igual a 5. Eu coloquei maior que 5, né? Então, vamos deixar maior que 5 também, só para
a lógica ficar correta. Ele fala que eu tenho 2.258 patches no total. Né? Isso que eu tenho dentro do meu cloud hoje. Se eu clicar aqui em Run Query, ele vai rodar esse parâmetro que eu coloquei aqui, essa condição que eu coloquei aqui, e vai me mostrar, ó, eu tenho 557 patches que se adequam com essa pergunta que eu fiz, com essa query que eu montei, que é o risco maior que 5. Posso clicar aqui no botão salvar, e aí na hora de fazer uma tarefa de patch, ó, vou lá na tarefa agora. Vou criar uma nova tarefa para instalar a patch. Também aqui no patch deploy, cria uma nova tarefa, e aí ele pergunta, olha, qual é o patch que você quer utilizar nessa tarefa, né? Quais são os patches que você quer utilizar? Aliás, desculpa, a primeira pergunta é quais são os devices. Então, vou colocar que eu quero todos os devices de novo. Vou clicar no Next. Aí sim ele pergunta, quais são os patches que você quer? Eu tenho as carries do sistema, ou eu tenho a custom carry, que seria as carries que eu mesmo criei. Então, eu posso pegar aqui 2019, ó, risco maior que 5. Olha só, estou fazendo patch pelo risco e criticidade da atualização. Incrível, não? Beleza, vou clicar aqui em cancelar, porque a gente não precisa fazer. Ah, Alexandre, dá para rebutar a máquina durante o patch? Dá para rebutar, porque tem patch que é obrigatório, né? Você precisa reiniciar a máquina ali para garantir que ele seja aplicado. Dá para fazer isso também. E as tarefas que eu posso fazer são patch scan, patch deploy, security scan, mas a gente pode deixar isso para outro vídeo, software deploy, instalar software, feature update, atualizar a versão do sistema operacional da Microsoft, então da versão 18.09 para a versão 19.09, por exemplo, e posso criar tarefas para reiniciar as máquinas. Tudo isso eu posso jogar dentro das janelas de manutenção que eu quero, escolher os devices que eu quero, fazendo da forma como eu quero. Isso é você ter controle sobre o patch management, acompanhar ele em tempo real e garantir que as suas máquinas fiquem atualizadas. Bom, agora que a gente já tem o controle, eu escolho quais tarefas eu quero fazer. Posso schedular essas tarefas para qualquer dia e horário que eu quiser. Posso escolher quais patches, quais máquinas, posso criar várias tarefas, posso fazer para uma máquina só. Só para a gente mostrar aqui para vocês, ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui na nossa tarefa que a gente estava executando de patch scan. Olha lá, ela já terminou, já escaneou todas as máquinas que tinha para escanear. E aí eu vou mostrar o seguinte. Acabou de entrar uma máquina nova dentro do meu parque e eu quero escanear essa máquina com os updates. Então aqui ele já escaneou para todo mundo. Ó. Tem as máquinas que deram falha, ok? Eu trato isso depois. Eu vou vir aqui em Devices e vou pegar a minha máquina mais crítica hoje. A máquina está pior no quesito de atualização, que é a maquininha do SQL. Vou clicar aqui no nome dela e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Ele já me mostra aqui as possíveis vulnerabilidades que eu tenho e eu posso clicar no botão Scan se eu quiser, ok? E aí ele fala, ó, Detected Vulnerabilities. Eu não tenho nenhuma ainda, porque não fiz um scan completo nessa máquina para saber o que eu preciso ou não. Este campo só vai ser preenchido depois que eu tiver escaneado ela por completo. Eu vou clicar aqui em Scan e olha só, com 2 cliques eu vou escanear a máquina que acabou de chegar. E clique em Finish. 2 cliques. Agora eu vou lá em Tasks, por exemplo, e na minha parte de Tasks, olha só, a tarefa já está aqui, foi criada. Vou clicar nela aqui para a gente poder acompanhar ela. E aqui ele já está falando, ó, os devices que estão na tarefa, né, nesse caso é um só. E aqui vai aparecer a quantidade de patches que foram escaneadas, nessa minha estação. Então, a minha máquina mais crítica, tinha mais problema, mais falta de atualização, com 2 cliques eu já consigo saber o que eu vou precisar instalar nessa estação, ok? Só para a gente poder fazer uma outra tarefa aqui e mostrar para vocês isso funcionando, eu vou pegar aqui a minha máquina Alpha, por exemplo, que é uma máquina que está rodando aqui o Windows Server. Então, eu vejo aqui, né, o Windows Server, ela tem 400 GB ali de espaço livre, tem 32... de espaço livre? Não, desculpa. Espaço livre ela tem 200 quase, né? 190 e alguma coisa. Ela é um Power Edge, tem aqui o serial number, as informações de inventário dela. Se eu clicar aqui em patches, ó, eu consigo ter uma outra visão dos patches agora só para essa estação. Em Detected, são todos os patches que foram detectados para essa máquina. Não foi detectado nenhum, ok? Se eu clicar, por exemplo, em History, ele vai mostrar um histórico de todos os patches que essa máquina já passou. E ele fala, olha, esse aqui já estava instalado, teve um outro aqui que foi instalado pelo Sixsense. Ele até fala para você, ó, eu instalei esse cara. Esse aqui, ó, já foi instalado. Então, pode ser que o usuário ou, né, aquela agendamento que o Google faz de tarefa ali para instalar automaticamente a nova versão do Chrome já tenha sido aplicada. Vamos pegar uma outra máquina aqui que precisa de um patch. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar o mouse em cima e vou parar numa máquina que tem aqui Detected para mim. Então, o beta tem. Eu vou clicar aqui no beta, vou clicar lá nos meus patches, olha só. Ali já estava aparecendo o Sense para a gente, né? Mas ele mostra aqui. E aí eu vou pedir para ele instalar o Foxit Reader. Vou clicar aqui no Foxit, vou dar um install. Aí ele vai trazer ali os passos a passos para mim.
Vou clicar no Next, porque é uma máquina só um patch, Next, só para a gente mostrar de exemplo. Aqui ele pergunta como é que eu quero fazer a tarefa, então se eu quero repetir uma vez só, se eu quero fazer isso de acordo com um agendamento, né? Ou seja, toda sexta, toda quinta, toda quarta, o horário que isso vai começar, inclusive até o time zone você pode selecionar aqui, se você tiver time zones diferentes aí na sua rede. Aí ele fala, olha, não tem nenhum update que requer reinício, então não vou reiniciar a máquina, tá? Aliás, ele pergunta para o usuário se o usuário quer cancelar o reinício da máquina ou não. Isso fica a critério de vocês. Aqui ele fala da configuração, então vou instalar o patch, já está ali selecionado o install. Eu posso remover o patch se eu quiser também. E aí eu clico aqui no Finish. Pronto. Vou rodar ali meu update de uma atualização para essa máquina. Se eu clicar nas minhas tarefas, eu consigo acompanhar em tempo real. Ali o scan está funcionando aqui, diz ele que está escaneando ainda. Então, se o antivírus não tiver bloqueado, porque ela é nova, ela está escaneando, daqui a pouco ela mostra os resultados para a gente. E a tarefa de patch deploy está aguardando para iniciar. Daqui a pouco ela vai iniciar. Perfeito. Então já estou rodando aqui tarefas para o meu parque. Como é que eu faço para acompanhar agora o compliance disso? Ou seja, como é que eu vou gerar evidência de que eu estou em compliance com as atualizações? Simples. Vou vir aqui na parte de reports, olha só. Vou selecionar aqui os reports que eu quero. Então, posso pegar qualquer report que eu quiser, mas eu vou filtrar aqui para a gente pela parte de patching, por exemplo. E eu consigo ter os relatórios de patching. Ou posso pegar uns relatórios de dashboard, por exemplo, que é um status geral. No relatório de dashboard, por enquanto, são os relatórios mais novos, a gente adicionou um para Covid-19, que é para dizer qual é o status geral do seu ambiente durante esse período de pandemia. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele vai me perguntar qual é o tipo de antivírus que eu utilizo. Eu vou deixar em branco, não quero preencher. Vou clicar aqui em enviar e ele vai gerar um relatório para a gente com status geral dos últimos meses aí. Perfeito, legal. Aí eu tenho as opções para salvar, né? Claro. Então posso salvar em vários formatos diferentes. E são 2 páginas. Aqui já aparece o nosso logo. Legal. Ele fala que eu tenho 17 devices, 7 usuários no total. Ele fala aqui da build do Windows, né? Então 1909 e 1903 são os presentes, o tipo de BIOS que eu tenho. E aqui sobre a parte de patch management. Então eu tenho 58 patches para fazer no total. Okay? Então esse seria aí o resumo de patch que eu tenho para fazer. Para 8 dispositivos, uma média de 58 patches ali para a gente fazer. Uma média de 7 patches por device para fazer. Aqui se eu tivesse colocado ali as opções de antivírus, ele mostraria quanto eu tenho dentro do meu parque. Então não coloquei nenhuma, então ele está com 0 aqui. E ele fala aqui as vulnerabilidades mais conhecidas. Isso aqui é para a parte de vulnerabilidade. A gente pode depois tratar num webinar diferente, ok? Então, eu já consigo ter uma visão geral. Eu tenho, na média, 7 patches para fazer para cada device, né? Então, não é muita coisa. E aqui tá a média, né? Eu tenho 1 que é crítico, 7 que é alto e 9 ali que ele fala que tá com status de ok. Então, esse seria o status de saúde para os meus devices. Eu tenho um device só que tá crítico, que é a máquina da SQL lá que eu mostrei para vocês. Legal. Agora vamos ver ali os relatórios de patching mesmo, né? Ou seja, o que vai me gerar evidência para o meu patch compliance. A primeira parte é os patches que foram detectados. Então, a primeira evidência que eu consigo mostrar eu consigo ter o controle para mostrar para o meu board, ou para a minha diretoria, ou para o meu superior, ou até para a área de segurança, vamos colocar assim, né? Depende de quem cuida disso, que eu tenho aqui uma quantidade X de patches detectados dentro do meu ambiente. Então, ele fala que o Foxit Reader, por exemplo, eu tenho para 4 devices. Já esse KB da Microsoft eu tenho para 3. E assim sucessivamente. Então, eu sei, ó, tem um monte aqui para Linux, né? E eu sei quais itens eu tenho, inclusive quais são os mais vulneráveis da minha rede, ou seja, as máquinas mais vulneráveis de acordo com o número de patches detectados para elas. Olha só que legal. Então eu já consigo mandar um relatório, falar, olha, tá vendo? Isso aqui é a nossa densidade de patch hoje, os patches que foram detectados. Isso aqui é uma visão mais, vamos dizer, para a gente de TI, mas se eu quiser um sumário executivo, eu marco aqui a opção executivo e dou um submit. Ele vai gerar de novo essa mesma informação para a gente, só que agora com uma versão um pouquinho mais executiva, né? Menos coisas ali, na verdade, só com o número de patches para vocês, tá? Legal. O que mais eu tenho ali na parte de relatórios? Eu tenho aqui, por exemplo, os relatórios que foram, os patches que foram detectados, né? Eu tenho os patches detectados por devices, eu tenho o patch deploy history, ou seja, o histórico de tudo que foi instalado no meu parque. Eu tenho aqui o RIPA e o PCI e o SOX, que são relatórios ali que mostram as informações para a gente de vulnerabilidade dentro do nosso ambiente de acordo com esses compliances. Eu tenho aqui o Security Risk Assessment, e esse cara é o que você vai mais utilizar para o teu patch compliance. Por quê? Ele mostra o status geral de risco por falta de atualização ou, né, se você atualizou, não vai ter risco.
ele fala que eu tenho aqui um patch status, que isso aqui é o que você vai utilizar com seus compliances e com o teu time aí de segurança, que é o meu risco médio é de 3,9. Isso a escala vai de 0 a 10, né? Como se fosse o CVSS. Ele fala que para desktops eu não tenho risco, para laptops eu não tenho risco, para servidor eu tenho um certo risco de 0,8. Quem está zoando aqui a minha baseline é o servidorzinho da SQL. E ele fala que os patches que foram deploys, que foram instalados recentemente, né? Então, nos últimos dias foi um só, nos últimos 30 teve bastante, e assim sucessivamente. E o timeline aqui de devices versus patches perdidos por device. Então, a ideia aqui é o verde tem que ir aumentando e o vermelho diminuindo. Porque o vermelho é os patches que você não instalou e o verde são os devices que estão saudáveis na sua rede, e é isso que a gente quer, ok? Aí aqui ele fala por patch, né, por status de mês, ele traz os últimos 2 meses, para você poder acompanhar. Então, olha só que relatóriozinho supimpa, bonito, lindo, maravilhoso. A ideia é basicamente essa. Só para a gente finalizar, se eu clicar lá nas minhas tarefas, a solução tem muito mais do que isso, tá, gente? Aqui a gente está focando só na parte de patching. O meu scan aqui terminou já, né, para a máquina da SQL, enquanto a gente estava ali falando. Ela escaneou 1.848 patches, nenhuma foi instalada porque não está marcado como hotfix, ou seja, não está marcado para, se ele detectar o patch e fazer a instalação automática, eu posso marcar isso, mas no nosso caso a gente não marca. E aqui ele fala a quantidade de patches, que durou cerca de 4 minutos e 27 segundos para rodar a tarefa, e foi um sucesso. Se eu clicar aqui no patch deploy, que a gente pediu para instalar o Foxit Reader para uma máquina só, se eu clicar aqui em devices, ó, vamos ver como é que está. Ele está tentando fazer o download ali, a instalação, na verdade. Se fosse download, ele colocaria aqui tentando fazer o download. Então, ele está em deployment, está instalando. Okay? Assim que estiver pronto, ele vai dar um retorno para a gente, vai dizer, olha, foi instalado ou não foi instalado, deu algum problema. E a gente vai já saber qual foi o resultado dessa task. Olha só, temos uma pergunta do Anônimo. O Anônimo mandou uma pergunta para a gente, perguntando o seguinte. Se é possível fazer para redes apartadas. Imagino que você está falando de VLANs diferentes, né? Então, se eu tenho a VLAN A e a VLAN B e elas não se falam, né? Então, como é que eu vou fazer o deploy para esses caras? Dá para fazer tranquilamente. Quem controla todas as tarefas, né? Não sei se vocês viram ali no meu painel, tem uma maquininha que está em azul. Aquela máquina é quem faz a comunicação da minha subrede com o cloud. E aí eu posso ter uma na VLAN A e posso ter uma na VLAN B. Então, para a gente não ter dificuldade, eu consigo fazer em VLANs diferentes e apartadas também, tá? Outra pergunta aqui, se eu preciso rodar tarefas para identificar os patches recentes, como o Microsoft Patch Tuesday. Boa pergunta. Na verdade, a gente já segue o cronograma do Microsoft Patch Tuesday, então sempre tem atualização praticamente semanal dentro do servidor. E você não precisa ir atrás das atualizações, né? Eu estou preocupado se vai ter atualização para o Google ou não. Em até 48 horas depois que aquela atualização sai, quando ela é muito crítica, a gente já coloca ela dentro do seu servidor, tá? Então, quando teve aquela vulnerabilidade para o Zoom, lembra? Que permitia ali pessoas poderem se conectar e não aparecer ali no chat e ouvir e ver as conversas, por exemplo, a gente já tinha a correção no dia seguinte, tá? Então, dependendo da criticidade, a gente pode colocar mais rápido ou menos rápido, mas geralmente aí toda semana tem update novo e geralmente 48 horas para a gente colocar os patches no cloud de vocês para vocês poderem já utilizar nas estações de vocês. Sem mais perguntas. O pessoal hoje está meio tímido. Teve uma pessoa aqui, como é o funcionamento para sistemas Unix, Linux e Mac? É uma boa pergunta. No caso do Mac, a gente tem um agente. Então, tem um agente para Mac, igualzinho um agente para Windows. Então, teoricamente, ele tem um agente ali, instalou o agente que vai funcionar. No caso do Mac, a gente funciona por agentless. Então, como é que eu faço para gerenciar os patches do Mac? Eu faço através de SSH. Ponto. É só isso que eu preciso. Com SSH eu escaneio a máquina e com SSH eu já mando fazer o deploy para ela também. E aí, claro, né, vou me conectar com os repositórios que você já utiliza dentro do seu dispositivo Mac e também o que já está dentro do nosso cloud. Então, a gente vai rodar tudo como se fosse via script para rodar as atualizações para o Mac e, por enquanto, para Mac, só servidores. Então, tem Ubuntu, tem Debian, tem CentOS, tem Red Hat e tem mais uma pancada lá de servidores Linux, ok? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês,
que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.